Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar continuidade ao momento Perguntas e Respostas segundo o Espiritismo. Nosso momento Perguntas e Respostas agora acontece todas as quintas-feiras. Então envie as suas questões, as suas dúvidas, que elas serão respondidas de acordo com a doutrina. Na nossa primeira questão de hoje, como se deve, de verdade, resgatar débitos de outras existências ou de vida atual? Eu mesmo tive graves problemas com o outro. Eu pensava que tinha que ligar, ir atrás do outro. Só que por este foi minha vítima em outrora. Tem lógica isso? Eu não concordo. Então, pela questão, nós vemos assim, que o nosso irmão, a nossa irmã pergunta que como que é que a gente faz para ver resgates, se a gente precisa ir atrás das pessoas ou não. E ela ficou sabendo que ela foi vítima, ela ou ele, né, foi vítima desta pessoa em outrora, em existências anteriores. Então, o nosso resgate aqui, quando a gente percebe que nós estamos enfrentando algum problema ou convivendo com pessoas que a gente não consegue realmente nos distanciarmos delas, e essa pessoa insiste em estar conosco e tudo que a gente faz parece que não é possível ficar longe, como aqueles casamentos difíceis de terminar, que não existe ali um relacionamento, mas o casal não consegue largar-se. Então, é claro ali que existe um resgate de outras vidas e é preciso estar juntos para, então, ressarcir coisas do passado. Nós não precisamos, na nossa existência, estarmos nos humilhando diante das pessoas. Isso não faz parte da lei de Deus, querer que nós nos humilhemos. Deus, ele deixa bem claro que nós precisamos resgatar as nossas dívidas no amor. Mas, de acordo com a nossa evolução, nem sempre a gente consegue resgatar esse amor. Às vezes, os resgates, as provas, são bastante difíceis, bastante dolorosas na nossa existência. Mas nós construindo uma vida voltada para os ensinos de Jesus, voltada para a paciência, para o perdão, para a tolerância, nós vamos sim conseguindo resgatar isso daí sempre no amor. Procure trabalhar no bem, na caridade, praticar aquilo que sempre for possível e estiver a seu alcance. Que aí com certeza estará resgatando os seus débitos com a prática do bem e da caridade, que é muito mais importante. Questão número 2. Eu posso, através da oração, fluidificar a água da minha casa? Pode. Toda vez que nós oramos e colocamos um copinho com água, a espiritualidade, naquele momento de oração em que une o nosso pensamento em comunhão com Deus, com certeza a espiritualidade, se a nossa prece for sincera, eles estarão colocando ali a medicação, o fluido necessário naquela água que nós vamos beber. Questão número 3. Eu posso, com a minha perseverança na oração, me curar de alguma enfermidade? Com certeza, isso se chama fé. Se eu tiver fé, a fé remove montanhas. E se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia dizer àquela montanha, passe daqui para colar. Então, aquela fé raciocinada, aquela fé que Kardec nos ensinou com razão, ela pode sim fazer com que nós nos curemos, porque ela será inabalável. E na medida que você ter confiança na espiritualidade em Deus, tudo pode acontecer. Questão número 4. Gosto muito do Espiritismo, quero começar a estudar. Que livros você me indica? A doutrina espírita, ela é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Nós começamos com o livro de introdução à doutrina espírita, depois passamos para o livro dos espíritos e, simultaneamente, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí, vamos fazendo cursos, vamos nos inteirando, estudando as obras básicas, quantas vezes for necessárias, e também as obras complementares que foi nos ofertada aí através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, assim como aqueles outros nossos escritores,
contemporâneos de Allan Kardec, mas sempre optar primeiro pelas obras básicas e a partir daí vai caminhando o seu conhecimento e buscando também através das pessoas retirar as dúvidas. Nós temos aqui na nossa página do Facebook Centro Família Espiritual Eurípides Barçanufo, os estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, enfim. Então, já dá para ir tirando suas dúvidas. Questão número 5. Se uma pessoa resolve se separar depois de muitas tentativas de salvar seu casamento, ela está desistindo de um compromisso que assumiu no plano espiritual ou a separação era para acontecer? Na próxima vida, ela terá que voltar com essa mesma pessoa para saldar essa dívida que ela desistiu? A espiritualidade e o espiritismo não coloca para nós que nós não podemos nos separar. Eu mesmo sou separada. Então, à medida que você vai com um raciocínio lógico e dentro dos critérios, percebendo que realmente não existe condições da relação ir à frente, porque senão iria haver até mais complicações, é preferível que se separe do que estar juntos. Uma relação deve existir amor, deve existir respeito. E não é porque você resolveu tomar a decisão e tomou a frente que repentinamente na outra encarnação você vai ter que continuar. Nós não somos obrigados a ficar em uma relação aonde não existe ali respeito, não existe bons frutos. Então, precisamos ter bastante coerência, bastante maturidade, bastante também espiritualidade para tomarmos as nossas decisões dentro desses critérios que serão feitos aí com bastante razão e assim poderemos seguir a nossa vida. Todos nós temos o direito de sermos felizes e seguir a nossa vida sem prejudicar ninguém. Essa é a questão. Pergunta número 6. Por que algumas mulheres simplesmente não sentem vontade de ter filhos? Eu gosto de crianças e me dou muito bem, mas jamais surgiu em mim esse desejo que pode ser algum trauma de vidas passadas? Não. Toda mulher ela tem essa centelha, né, dentro da mulher, que é um amor incondicional. No entanto, algumas nascem não para ter filhos. Vêm aqui nessa terra, afinal de contas, a função da mulher não é somente ter filhos. A função aí da mulher, do espírito, enquanto no corpo feminino, é de desenvolver aí a sensibilidade, o amor maior, o carinho, de ter essas experiências. Repentinamente, não é para você ter filho nessa encarnação, isso significa que você não teve outras. Mas tem mulheres que não têm esse desejo e nem por isso ela está fazendo algum mal. Procure sempre caminhar no caminho cristão e no amor de Jesus. Questão número 7. As drogas lícitas e ilícitas estão ganhando lugar. Algumas pessoas se perdem e acabam viciando por causa de suprir problemas emocionais. Outras usam de vez em quando em festas, sem vício, igual alguém que bebe socialmente. No caso, o que o espiritismo acha dessa prática? No caso, se alguém se tornar espírita, tem que tornar abstenho de álcool e de drogas recreativas? Eu sempre tive essa dúvida. Por que outras religiões abominam? A doutrina espírita, ela coloca para nós que tudo é de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Nós sabemos e temos noção aí pela ciência do mundo que o álcool não faz bem em excesso. As drogas não faz bem, nem que seja mínima, ela não faz bem à saúde. E pode, então, também, a partir daquele momento de falta de lucidez ou momento de relaxamento que a droga possa trazer momentaneamente, causar aí uma abertura grande aos nossos irmãos, espíritos desencarnados, que se comprazem nessa prática e começam a nos acompanhar e a partir daí inicia-se um processo de obsessão. O Espiritismo coloca bem claro que cada um segundo as suas obras. Assim, é muito importante que não usemos drogas. A droga não faz bem à saúde. O álcool
em excesso, ele faz mal à saúde. Então, é preciso que nós evitemos. Essa comparação de drogas em festinhas, o álcool em festinha, isso é uma desculpa, porque no futuro isso pode criar um vício e é danoso à nossa saúde. Vamos evitar tudo que seja danoso à nossa saúde. O Espiritismo não proíbe nada, ele simplesmente coloca para você que você plantou, você vai ter que colher. Então, a partir daí, se de repente de uma prática de drogas de vez em quando, você começa a causar uma doença no seu corpo, mesmo que seja silenciosa, e um dia ela vem essa doença, você vai ser considerado, se desencarnar em virtude disso, um suicida indireto. Então, estude mais o espiritismo, você vai vendo que isso nós não precisamos disso, isso não é necessário. Se nós praticarmos o bem, o amor, a felicidade, ela é muito maior do que essas felicidades falsas, essas felicidades ilusórias, passageiras, que as pessoas precisam dela para poder viver. Pratique a caridade, que aí você vai encontrar a verdadeira felicidade. Não dê justificativas para pequenos atos ilícitos contra você mesmo. Questão número 9. Existe planejamento espiritual para filhos adotivos? Um filho ser negado por sua mãe e aceito e amado por outra? Existe sim. Nós estamos na família e que nós precisamos estar, independente se essa família é uma família consanguínea ou não. Eu, por exemplo, fui uma criança de rua e a minha mãe que me criou, né, ela me criou, me deu os princípios, né, do bem, e não era para eu estar naquela família biológica, era para estar na outra família. Então, independente se a gente recebe amor ou não, aonde você está, é ali o seu lugar. Por isso que muitas pessoas se encontram, às vezes, encontram filhos verdadeiros, que não são seus filhos de sangue, mas têm um amor tão grande por eles. Por quê? Porque são seus filhos espirituais que estão ali. Nada é por acaso, nada nessa vida acontece por acaso. Questão número 9. Por que muitas vezes passamos por situações que vão se tornando cada vez mais difíceis? Tenho fé em Deus, mas só vejo que as coisas pioram. Na verdade, a gente tem que começar a olhar os nossos olhos para as coisas boas que também acontecem. Eu sei que você tem muita fé, todos nós procuramos ter a nossa fé, mas nós vivemos em um mundo de prova e expiação. Se nós estamos nesse mundo é porque nós precisamos vencer as provas que vêm pelo caminho. Mas comece a abrir os seus olhos também para as coisas boas que acontecem. A partir do momento que você sintoniza coisa boa, mais energia positiva virá até você. Então não existe só coisa negativa. Mas nós vivemos em um mundo que ainda predomina o mal. Então precisa estudar a doutrina para saber que nós podemos viver nesse mundo sim, mas não precisa se sintonizar totalmente aí nas coisas que não são boas. Questão número 10. Às vezes sinto cheiro de flores no fim da tarde, sempre no mesmo horário, mas não tenho flores em casa. Só eu sinto. O que pode ser? Bom, primeiro nós precisamos sempre analisar, né? Se não tem um perfume, se não vem uma flor aí da rua, da vizinha, de uma árvore, enfim, tudo isso é preciso ser analisado antes que a gente diga que são questões espirituais. Se tudo isso foi analisado, aí a gente parte para as questões espirituais, né? Que pode ser simplesmente uma mediunidade onde você sente o cheiro, né? Porque existe esse tipo de mediunidade. Eu, por exemplo, tenho de sentir cheiros, de sentir gosto também. Então você acaba sentindo o cheiro, às vezes, de uma visita espiritual que, que faz para você nesse período e está ali junto. Procura observar, procura ir no centro espírita para entender mais, estudar mais de mediunidade para saber o que está acontecendo, sem deixar de lado as questões de ambiente, as questões físicas que podem também interferir nisso daí. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, nesse momento, perguntas e respostas, e que vocês recebam cada vez mais a luz de Deus e a do nosso Pai com vocês. Um grande abraço.